Bem-vindos a mais um treinamento técnico da Academia Midea Carrier. A partir de agora falaremos sobre descarga eletrostática e seus efeitos sobre os componentes eletrônicos. Mas, para entender melhor a eletricidade estática, revisaremos alguns fundamentos de eletricidade básica. Analisaremos seus efeitos e veremos quais tipos de controle podem ser aplicados para proteção em ESD, sigla proveniente do termo em inglês, Electrostatic Discharge. Iremos classificar e exemplificar os equipamentos de proteção individuais EPIs para proteção de descargas eletrostáticas e conhecer normas vigentes que devem ser observadas para evitarmos problemas provocados pela ESD. Atualmente, com a larga utilização de materiais sintéticos altamente isolantes, tanto na cobertura de pisos, mesas, cadeiras, roupas, sapatos e em quase todos os objetos de utilização diária, o aparecimento de eletricidade estática tem sido muito frequente, pois nessas situações as cargas elétricas não podem ser escoadas. As descargas eletrostáticas são fontes de grandes preocupações em áreas classificadas como de alto potencial de risco de explosões, como, por exemplo, refinarias de petróleo, postos de combustíveis, aeroportos, dentre outros. No setor de montagens de equipamentos eletrônicos, a preocupação com o ESD também é muito grande, pois esta pode danificar componentes eletrônicos apenas com o toque do usuário, que porventura esteja carregado eletricamente. Os danos por descarga eletrostática em componentes semicondutores de um produto eletrônico são rotineiros. Normalmente resultam do manuseio inadequado desses elementos e ocorrem em área com pouco ou nenhum controle contra ESD. Por isso, se faz necessário conhecer o fenômeno e implementar proteções desde a fabricação dos componentes eletrônicos, passando pelos cuidados no seu acondicionamento para transporte, o manuseio no processo de montagem, nos produtos em si e nos procedimentos de manutenção de produtos que se utilizam destes componentes eletrônicos para proporcionar eficiência e praticidade. Talvez este assunto seja desconhecido por grande parte dos profissionais que realizam os procedimentos de manutenção em campo. Por isso, nosso objetivo é chamar a atenção para os efeitos que as descargas eletrostáticas podem ocasionar em componentes eletrônicos e conscientizá-los da importância de tomar medidas de proteção que evitem este tipo de incidência. Então, nos vemos no próximo módulo, onde explicaremos sobre proteções contra descargas eletrostáticas. Até lá! Neste módulo, abordaremos os fundamentos da eletricidade estática para entendermos melhor a causa das descargas, como elas acontecem e seus efeitos danosos para os componentes eletrônicos. Para entender os efeitos das descargas eletrostáticas e suas consequências, precisamos entender seus conceitos e fundamentos. A eletrostática está dentro de um grande grupo da física, chamada eletricidade, que é dividida em eletricidade dinâmica, que envolve a corrente elétrica, e em eletricidade estática, que envolve a interação entre cargas elétricas estáticas. Esta última é o objeto do nosso estudo. A eletricidade estática é o fenômeno de acumulação de cargas elétricas que podem se manifestar em qualquer material, interno ou em sua superfície. Um exemplo clássico disso é a descarga atmosférica, também chamada de raio, que nada mais é do que uma descarga eletrostática resultante de nuvens que acumularam cargas elétricas ou entre nuvens e o solo. Também podemos definir a descarga eletrostática como resultado do desbalanceamento de cargas elétricas na superfície do material, gerando assim um campo elétrico, que pode ser danoso a outros corpos que estiverem a uma certa distância. Todo material é composto por átomos, os quais apresentam uma estrutura característica, denominada modelo atômico, formada por um núcleo localizado em sua parte central, que é composto por cargas elétricas positivas, denominadas de prótons, e cargas elétricas neutras,
denominadas nêutrons. Ao redor do núcleo existem camadas ou órbitas. A região onde se encontram as camadas eletrônicas é a eletrosfera. Nas camadas eletrônicas da eletrosfera orbitam cargas elétricas negativas, os elétrons. A carga elétrica é uma propriedade fundamental das partículas que compõem cada átomo. A unidade de medida da carga elétrica no sistema internacional é o Coulomb, representado pela letra C maiúscula. Cada elétron possui carga negativa de 1,602 vezes 10 elevado na potência de menos 19 coulombs. E cada próton possui carga positiva de mesmo valor. A forma mais comum de geração de eletricidade estática está no contato ou separação de dois corpos. Um exemplo típico é o caso de uma pessoa andando sobre um carpê de material sintético. O carregamento é gerado a partir do contato e posterior separação entre a sola do sapato e o carpê. Além da ação de contato e separação, muitas são as variáveis que influenciam na intensidade da descarga eletrostática, como as características dos materiais envolvidos no evento de contato e separação, a velocidade com que a separação e o contato acontecem e a área deste contato. As variáveis ambientais também têm influência significativa na intensidade da carga eletrostática. A temperatura do ambiente influencia, bem como a quantidade de partículas que o ar contém, mas principalmente a umidade do ar contribui para a sua intensidade. A tabela mostra que quanto menor a umidade relativa do ar, a energia acumulada em nosso corpo aumenta significativamente. Por exemplo, se caminharmos sobre um carpê em um dia de umidade relativa de 55%, podemos acumular uma tensão de 7.500 volts. Porém, em um dia muito seco, cuja umidade relativa seja em torno de 10%, a tensão acumulada pode chegar a 35.000 volts. Isso porque a umidade do ar ajuda a retirar essas cargas em excesso da gente. Quando a umidade relativa está baixa, acumulamos essas cargas, digamos assim, e no primeiro momento que nós nos encostamos em outra pessoa, abrimos a porta de um carro ou a porta da sala, elas vão escoar. Esse escoamento de carga nada mais é do que uma descarga eletrostática, que chamamos de um choque elétrico. Quando o objeto eletrostático está em equilíbrio, dizemos que está neutro, ou seja, o número de prótons e elétrons de seus átomos são iguais. Chama-se carregamento triboelétrico a transferência de elétrons e consequente acúmulo de cargas, produzido a partir do contato e separação entre objetos. No carregamento triboelétrico, o contato e separação entre os objetos faz com que ocorra a transferência de elétrons e, consequentemente, o desbalanceamento. Ao atritar dois materiais, o material que estiver mais à direita, sentido negativo, ficará eletrizado negativamente. Consequentemente, o material que estiver mais à esquerda, sentido positivo, ficará eletrizado positivamente. Por exemplo, ao atritar a lã e o PVC que está mais à direita ficará eletrizado negativamente e a lã, que está mais à esquerda, ficará eletrizada positivamente. Como visto, a eletrização é a ação de um corpo inicialmente neutro ficar eletrizado positivamente ou negativamente, ou seja, neste processo os átomos podem ganhar ou perder elétrons. Os três processos de eletrização que mais ocorrem são por atrito, por contato ou por indução. A eletrização por atrito é a mais tradicional. Desde criança aprendemos a passar o pente no cabelo e a atrair partículas de papel. Por exemplo, ao atritar a lã e o PVC. Quando dois corpos inicialmente neutros são atritados, se eletrizam e, em virtude do atrito ocasionado, um corpo ficará com carga positiva, cedeu elétrons, e o outro com carga negativa, recebeu elétrons. Vejamos,
Se tivermos inicialmente um objeto de vidro e um tecido de lã, ambos estarão neutros. Ao atritarmos a peça de vidro na lã, ocorrerá um carregamento tribométrico. Ocorrerá que a lã agora fica carregada negativamente e o vidro fica carregado positivamente. Isso acontece pois na série tribométrica o vidro fica à esquerda da lã. E isso indica que, no processo de eletrização, ele será carregado positivamente e a lã será carregada negativamente. Já a eletrização por contato ocorre quando um corpo eletrizado e outro inicialmente neutro entram em contato. O excesso de carga do corpo eletrizado é transferido ao elemento que estava neutro. E como resultado, o corpo neutro fica com a mesma carga do eletrizado. No processo de eletrização por indução, se tivermos um corpo inicialmente neutro, chamado induzido, e ocorrer a simples aproximação de um corpo carregado, chamado indutor, acontecerá a eletrização do induzido sem que haja contato entre os corpos. Agora que sabemos como se dá a eletrificação entre dois corpos, fica mais fácil entender o fenômeno. Uma vez que dois corpos estejam carregados e seus potenciais sejam diferentes, se eles entrarem em contato ou se aproximarem, ocorrerá uma transferência de carga que é denominada descarga eletrostática, mais conhecida por ESD, Electrostatic Discharge. Descargas eletrostáticas acontecem com frequência em nosso dia a dia, mesmo que na maioria das vezes não tenhamos ciência disso. Uma descarga eletrostática acontece muito rápida. O gráfico mostra o comportamento da corrente elétrica em uma descarga eletrostática. Note que, num primeiro instante, há uma rápida elevação da corrente, em nanosegundos. Após isso, ocorre uma diminuição gradativa até sua extinção. Um nanosegundo é igual a 10 elevado na potência menos 9 segundos, ou seja, um nanosegundo representa a bilionésima parte de um segundo. Apesar de mostrarmos o efeito da descarga eletrostática ocasionada pela corrente elétrica, as análises levam em consideração o potencial envolvido na descarga. Potências acima de 6.000 volts ou 6 kV podem ser visualizadas pelo olho humano. Já as acima de 3.000 volts ou 3 kV podem ser percebidas, porém, aquelas abaixo de 3 kV, que não são perceptíveis pelo ser humano, podem ser bastante destrutivas para componentes mais sensíveis. Agora, falando dos componentes eletrônicos, quando um item, seja ele componente, circuito, dispositivo ou sistema eletrônico, é sensível à descarga eletrostática, ele é chamado de ESDS. Este símbolo destaca que o equipamento é sensível para descarga eletrostática. Com o rápido avanço nas tecnologias em micro e nanoeletrônica, principalmente os circuitos integrados, ou CIs, se tornaram mais sensíveis a todo tipo de dano, em especial aos causados por transientes elétricos, dentre os quais as descargas eletrostáticas. A energia de uma descarga eletrostática pode ser transferida para o equipamento de duas formas básicas: através de uma descarga direta ou uma descarga indireta. Como o próprio nome diz, a descarga ocorre diretamente no componente. Consequentemente, este sofrerá interferência eletromagnética e apresentará avarias. Na figura, vemos a ocorrência de uma descarga eletrostática direta sobre um componente eletrônico. Na indireta, a descarga ocorre num componente e é transferida para o componente vítima, através de uma indução ou de acoplamento, por exemplo, capacitivo. A figura apresenta a descarga num capacitor, que pouco sofrerá com essa descarga, mas transferirá essa descarga para outros componentes mais sensíveis. Um dano causado por ESD em um componente eletrônico pode ocorrer em qualquer etapa, desde a produção até o usuário final. Os danos normalmente resultam do manuseio em áreas com pouco ou nenhum controle contra ESD. De forma geral,
um evento ESD produzirá um ponto de alta temperatura, podendo causar a falha instantaneamente ou causando um dano que só irá se tornar uma falha no futuro. Os danos geralmente são classificados como falha catastrófica ou falha latente, que é comumente chamada de defeito. Segundo a norma NBR 5462, falha catastrófica é uma falha simultânea, repentina e completa. É aquela em que o componente deixa de funcionar completamente. Como a ESD pode ter ocorrido durante a produção, se os devidos cuidados não tenham sido tomados, é fundamental que os componentes sejam testados ao final do processo produtivo. Geralmente resulta numa fusão, metalização, queima ou perfuração do componente, ocasionadas por descargas eletrostáticas. Uma falha latente ou defeito é uma falha oculta, que não provoca uma parada completa no funcionamento do produto e que não é imediatamente detectável. Basicamente, existem 3 tipos de eventos que podem gerar uma falha catastrófica ou uma falha latente. Uma descarga eletrostática direta para um componente eletrônico, uma descarga eletrostática para algum outro corpo ou objeto, ou uma descarga eletrostática por um campo induzido. A descarga eletrostática pode ocorrer quando um corpo humano ou outro material carregado entra em contato direto com um componente eletrônico ou placa de circuito impresso. Uma descarga proveniente de um corpo humano pode ser simulada pelo HBM, modelo de corpo humano, Human Body Model. A figura apresenta um modelo circuital envolvendo capacitâncias e indutâncias que representam regiões do corpo humano. A norma brasileira NBR 60.749, parte 26, apresenta os métodos de ensaios para simulação de uma descarga eletrostática utilizando o modelo de corpo humano, HBM. Da mesma forma, uma descarga proveniente de um outro corpo, como uma ferramenta, pode ser simulada pelo MM, modelo de máquina, Machine Model. A parte 27 da norma brasileira NBR 60.749 apresenta os métodos de ensaios para simulação da ESD para estes casos. Descarga do componente para outro componente eletrônico ou para outro corpo, nos casos em que não há contato com pessoas, como por exemplo, em uma linha de montagem automatizada. Nesse caso, pode ocorrer o carregamento elétrico deste componente durante o seu transporte ou mudança de lugar no processo, e posterior descarregamento quando entrar em contato com outro corpo. Esse tipo de descarga tem uma duração muito curta, frequentemente menor que 1 nanosegundo, porém o pico de corrente pode alcançar dezenas de amperes, o que implica na ocorrência de pontos de alta temperatura, com consequentes danos por fusão de partes do semicondutor. A descarga por campo induzido ocorre na aproximação de um corpo carregado em um outro corpo neutro. Se este corpo neutro estiver ou for aterrado, correntes fluirão para a Terra, ocorrendo um evento de ESD. Se um componente eletrônico é aproximado de um objeto carregado, o campo eletrostático desse objeto polariza o componente. Se este for aterrado enquanto em presença de campo, irá ocorrer um evento ESD. Pronto! Agora você já entende como e por que o fenômeno da ESD ocorre e os efeitos danosos nos componentes e eletrônicos. Viu que as descargas acontecem com mais frequência do que você imaginava, não? Bom, agora é importante que você saiba como proteger os componentes com que você lida no seu dia a dia. Mas isso é um assunto para o próximo módulo. Não perca! Bem, agora que você já conhece melhor o fenômeno ESD e suas consequências danosas sobre os componentes eletrônicos, mostraremos que existem formas de protegê-los. Existe uma grande variedade de equipamentos de proteção desenvolvidos para evitar descargas eletrostáticas, tanto de ordem individual, que são os EPIs, quanto os de ordem coletiva, os EPCs. Alguns são indicados para os atendimentos em campo e outros
são recomendados para criar um ambiente de trabalho que evite a possibilidade de descarga eletrostática. Basicamente, para os trabalhos de manutenção em campo de produtos que contêm componentes eletrônicos, recomendamos a utilização de luvas e pulseiras antiestáticas como equipamentos de proteção individual contra ESD. A pulseira antiestática é um equipamento de proteção individual muito importante, pois, se devidamente conectada, faz com que as pessoas tenham praticamente o mesmo potencial que os demais objetos aterrados e sem diferença de potencial, não há descarga. Pelo fato de o indivíduo estar sempre aterrado, qualquer transferência de carga ao seu corpo será desviado ao terra. Estando o indivíduo devidamente aterrado, qualquer transferência de carga ao seu corpo será desviado ao terra. As pulseiras são constituídas por um bracelete e por um cordão que interliga o bracelete ao terra através de um conector. Esse cordão possui normalmente um resistor 1 megaohms na extremidade que se interliga com a pulseira. Esse resistor tem por finalidade proteger o usuário da pulseira, pois, de outra forma, ele estaria conectado diretamente ao terra, estando sujeito a choques elétricos. Para que a pulseira cumpra a função para a qual foi desenvolvida, deve ser sempre utilizada em contato direto com o corpo. Ela não deve ser colocada sobre a roupa. O outro equipamento de proteção individual é a luva antiestática. Ela serve para proteger um produto que está sendo manipulado contra uma descarga eletrostática. É um EPI fundamental, principalmente para os trabalhadores que atuam em ambientes estáticos com manuseio de materiais eletrônicos. Podem ser produzidas com materiais como látex, o nylon ou o vinil. Ainda existem os modelos mais duráveis, que incluem carbono ou cobre dentre os componentes para a fabricação da luva, o que deixa o investimento um pouco mais elevado, porém, acaba possuindo uma vida útil consideravelmente maior. As luvas nitrílicas antiestáticas são as mais utilizadas atualmente. E se você realiza manutenções em produtos eletroeletrônicos em sua oficina, saiba que existem vários outros dispositivos que poderão ser utilizados no seu ambiente de trabalho que irão proteger os componentes eletrônicos de descargas indesejáveis. Vamos citar alguns destes dispositivos. A manta antiestática é um importante equipamento de proteção coletiva, EPC, utilizado em bancadas de trabalho para permitir maior segurança durante a montagem ou manutenção de eletrônicos, impedindo que descargas estáticas danifiquem os componentes durante estes processos. Sua principal função é dissipar a energia estática gerada pelo corpo humano, permitindo que esta energia seja conduzida até o aterramento, sem causar nenhum tipo de dano aos componentes sensíveis que estão sendo manuseados. Da mesma forma, pode-se utilizar um tapete antiestático devidamente aterrado para dissipar a energia estática gerada pela pessoa. Outra alternativa que eleva a proteção de forma coletiva é a instalação de piso antiestático. Sua constituição possibilita a dissipação da energia estática gerada pelo corpo humano para o aterramento. Quando os ambientes possuírem pisos antiestáticos, recomenda-se ainda a utilização de calçados especiais com dispositivos condutivos que ficam em contato direto com a pele da pessoa e com o piso. Outros dispositivos, como biqueiras ou calcanheiras, podem ser acopladas aos calçados comuns. Saiba que mesmo aterrado por uma pulseira, o indivíduo pode ainda causar danos se a sua roupa induzir um campo eletrostático. Por esse motivo, existem roupas especiais, feitas de fibras sintéticas condutivas ou dissipativas que permitem o transporte da carga para a pele do usuário. Ainda podem possuir uma grade condutiva que as transforma em gaiolas de Faraday, anulando o campo induzido. Toda roupa desenvolvida para esta função é identificada com o símbolo de proteção ESD. As ferramentas devem ter também o mesmo tratamento quanto à proteção antiestática, incluindo as elétricas, mecânicas e pneumáticas. Devem ser construídas de maneira a não gerar e não manter uma carga eletrostática e devem ter as partes que tocam itens aterradas.
De nada vale utilizarmos todos os dispositivos de proteção individual e coletivo se no momento de acondicionarmos os componentes não nos preocuparmos com as embalagens destes. Existem embalagens de diversas formas, produzidas com propriedades antiestáticas e dissipativas, desenvolvidas especialmente para proteção contra ESD. Elas devem ser devidamente identificadas, uma vez que uma placa eletrônica tenha sido produzida e transportada com todo cuidado para evitar descargas eletrostáticas. Cabe a você manter os cuidados ao manuseá-la. Observe que uma placa tem duas faces: a face dos componentes, tais como chips, resistores, diodos e etc. A face da solda, onde trilhas fazem as conexões entre os seus componentes. O toque nas partes metálicas dos chips pode causar descargas eletrostáticas, como vimos anteriormente, que os danificam ou até mesmo pode vir a queimar o componente. Como já vimos, para o manuseio de componentes eletrônicos em campo, recomendamos o uso de pulseira antiestática, devidamente aterrada ou luvas antiestáticas. Ao manusear as placas eletrônicas, segure sempre por suas bordas laterais. Evite tocar nas partes metálicas, principalmente na face da solda. Ou ainda, evite tocar nos conectores dos componentes. Um bom aterramento é de extrema importância para toda e qualquer instalação elétrica, com o objetivo de garantir a segurança dos equipamentos e de seus usuários. Em produtos que utilizam componentes eletrônicos suscetíveis à descarga eletrostática, essa importância se torna vital, pois um bom aterramento garante o escoamento de corrente e a equipotencialização do sistema. Veja que os principais equipamentos de proteção apresentados necessitam de um ponto de aterramento para garantir a equipotencialidade. Equipotencializar é garantir que a diferença de potencial entre corpos e os componentes sejam iguais. E é isso que evitará uma descarga eletrostática. A norma brasileira NBR 5410, que trata das instalações elétricas de baixa tensão, especifica no item 6.4 como deve ser realizado o aterramento e a equipotencialização, bem como as questões funcionais e de proteção. Importante ressaltar que cabe ao cliente prover o aterramento adequado para os equipamentos. Define-se que aterramento eletrostático é uma interligação que garante um potencial igual ao terra a todos os componentes suscetíveis a ESD e a qualquer item com o qual eles entrem em contato. A instalação de terra para ESD deve ser conectada ao terra de proteção através de um caminho de baixa impedância, de preferência com menos de 2 ohms, provida por um condutor isolado de cor verde ou verde-amarela. Observe que em toda a linha de condicionadores de ar Midea Carrier do tipo Split, os respectivos manuais de instalação trazem informações sobre a necessidade de aterramento. As carcaças das unidades evaporadora e condensadora são aterradas. Porém, para o bom funcionamento dos sistemas de proteção contra ESD, é necessário ligar ao terra da residência ou prédio e interligar as unidades através de um condutor terra. Para os demais equipamentos de utilização residencial, tais como fornos micro-ondas, fornos elétricos, lavadoras e secadoras, refrigeradores e freezers, fornecidos com cabo de alimentação, os plugs obedecem à norma NBR 14136, publicada em novembro de 2002. Segundo esta norma, os plugs devem possuir o terceiro pino para o aterramento. Logo, a tomada deve obedecer ao mesmo padrão contendo um orifício de aterramento, o qual deverá ser conectado ao aterramento da residência ou prédio. Mesmo sendo uma árdua tarefa, o controle de descarga eletrostáticas é fundamental para a qualidade dos produtos eletrônicos. A Midea Carrier, em suas fábricas de Canoas, no Rio Grande do Sul, e de Manaus, no Amazonas, dispõe de dispositivos de proteção individuais e coletivos contra ESD, que garantem a produção de equipamentos em conformidade com a norma ANSI S20.20. Os componentes eletrônicos são armazenados e enviados em embalagens especiais com proteção antiestática. Então, em resumo,
Antes de iniciar algum atendimento em campo envolvendo componentes eletrônicos, certifique-se que existe aterramento adequado no local da instalação. Selecione o dispositivo de proteção mais adequado, como por exemplo a pulseira antiestática. Quando não houver aterramento, você pode utilizar luvas e ferramentas antiestáticas. Conecte o dispositivo escolhido ao aterramento, equipotencializando seu corpo aos componentes eletrônicos. E pronto! Você evitará a ESD e todas as possíveis falhas que uma descarga pode ocasionar. Agradecemos sua participação em mais um treinamento da Academia Midea Carrier.